Oi pessoal, eu sou o professor Augusto, estou aqui para apresentar para você essa atividade que faz parte do meu estágio no curso de segunda licenciatura em História. E o tema que eu pretendo abordar com vocês é o racismo no Brasil e no mundo, certo? Bom, ah, o racismo é um tema muito recorrente, né? Ultimamente a gente tem ouvido falar bastante, e é um tema que já vem desde muito tempo sendo falado, talvez não com a ênfase que a gente tem hoje, mas ele é um tema bastante comum no nosso dia a dia, não só no Brasil, mas também no mundo, certo? Em vários setores da nossa sociedade a gente percebe que esse ainda é um tema que causa muito desconforto. Muitas vezes existe uma falta de conhecimento a respeito de certos temas relativos ao assunto, principalmente no que se trata de racismo estrutural, dívida histórica. Quando se fala disso, sempre causa um certo desconforto, certo? É, eu vou trazer para vocês dois vídeos, né, com 2 horas de duração cada. Esse primeiro eu pretendo falar mais da parte histórica. No segundo, eu já vou fazer uma abordagem mais próxima, né, de casos atuais e, e abordar de uma maneira mais próxima e fazer uma abordagem um pouco mais filosófica, vamos dizer assim, né? Mais sociológica, filosófica em si. Esse primeiro vídeo eu pretendo trabalhar simplesmente a parte mais histórica da coisa, não fazer uma discussão tão aprofundada, até porque a ideia do curso, como eu já disse, né, é abordar a parte mais relativa ao curso, que é história, certo? O racismo é um tipo de preconceito. A palavra preconceito, ela vem de pré-conceito, ou seja, uma concepção, uma visão de mundo que você tem antes de ter uma experiência sua própria, particular, a respeito daquele assunto. Nós não vivemos sem preconceito, né? O nosso dia a dia está permeado de preconceito, e o preconceito, até certo ponto, ele cumpre uma função social, vamos dizer assim, porque não dá para eu ficar pesquisando, tendo uma experiência a respeito de tudo que me é apresentado, portanto, eu sempre recorro àquilo que já me foi falado, aquilo que a minha cultura coloca para mim como certo a respeito daquele assunto, não é verdade? Então, geralmente, né, o nosso olhar, ele é um olhar que julga, ele é um olhar que rotula as coisas, né? Eu bato o olho e eu já vou trazendo as concepções sociais e dizendo, né, se aquilo ali é feio, se é bom, se é mal, se é bonito, e vou caracterizando as coisas de acordo com a bagagem social, né, a bagagem que me foi é, incrustada desde que eu nasci, né, que foi sendo trabalhada em mim no decorrer do tempo. Então, o nosso olhar não é um olhar neutro, né, ele é um olhar que vai já rotulando tudo que está ao nosso redor para não ocupar muito tempo, né? Para a gente não perder tempo fazendo a nossa experiência particular, porque senão a gente faria muito pouca coisa no nosso dia a dia, né? A gente viveria para ter a nossa experiência, refletir sobre aquilo, tirar uma conclusão, e isso demandaria muito tempo. Então, para não recorrer a isso, a gente se ampara na visão que as nossas gerações anteriores vieram construindo a respeito daquele tema. Então a gente já pega o bonde andando, né, o carro andando, e vai trocando o pneu dele ali com ele já em movimento e nos utilizando de tudo aquilo que disseram para a gente que é o correto ou não a respeito de vários temas, né? E os preconceitos, né, as concepções já dadas, nos são apresentadas e muitas vezes são absorvidas de maneira como se aquilo fosse a única visão a respeito daquele assunto. E isso facilita o nosso dia a dia em muitos aspectos, por isso a gente absorve preconceitos com muita facilidade, né? Já é um juízo pronto, acabado a respeito de algo que a gente não precisa se preocupar, a ideia está pronta, o julgamento está pronto, a gente não precisa ir lá e fazer a nossa própria experiência. Em compensação, no que diz respeito a aspectos morais, essa questão do preconceito ela
fica bastante complicada, porque a gente começa a absorver concepções de mundo, né, de certo e de errado, do que é correto, do que não é, e noções até mesmo de hierarquia, né, entre pessoas, o que vai entrar no racismo. Né? O racismo é uma concepção de que alguns grupos étnicos, né, por alguns até chamados de raças, né, são superiores a outras e que, portanto, é natural que determinados grupos se comportem de uma determinada forma e outros não, e que alguns tenham certas vantagens dentro da sociedade, dentro da malha social, e outros não. E isso se torna muito complicado, né? Porque essa visão vai sendo construída no decorrer do tempo, e quando a sociedade muda, né, as coisas vão se alterando e se percebe que aquilo ali era um julgamento equivocado, as pessoas muitas vezes não abrem mão desse ponto de vista automaticamente. Elas vão continuar apegadas, já que, né, todas as, talvez não todas, mas várias gerações anteriores se comportavam daquela maneira, tendo aquilo como uma verdade, elas vão tender a perpetuar aquele tipo de pensamento, aquele tipo de comportamento a respeito daquele grupo de pessoas. Né? Por isso a gente percebe muito, com muita facilidade no nosso dia a dia ainda, pontos de vista racistas, pontos de vista machista, né? O lugar da mulher é na cozinha, o lugar da mulher é não sei onde. Né? Por quê? Porque há 50, 80 anos atrás a mulher não podia trabalhar, né? Ela era confinada ao ambiente doméstico, então naturalmente se pensava e se falava e se tinha como regra que o lugar da mulher na cozinha, porque praticamente todas, né, estavam relegadas ao ambiente doméstico. E hoje, né, a gente percebe que vários anos se passaram, as mulheres tomaram, né, o mercado de trabalho, elas estão em vários ambientes, praticamente todos aí, desempenhando o seu papel tão bem ou até melhor do que os homens, e mesmo assim aquela concepção ainda permanece, né, no imaginário das pessoas, de que o lugar natural da mulher ainda é o ambiente doméstico. Por isso ainda se fala que o lugar da mulher na cozinha, né, por muitas pessoas, né, a gente percebe que isso ainda para muita gente é uma concepção natural, né, que aceitam isso como verdade pronta e não percebe que a sociedade alterou, né, a mulher foi adquirindo novos ambientes aí, se colocando em vários outros lugares, e não, né, e essas pessoas não aceitam que a marcha, né, da sociedade trouxe alterações e que, portanto, eu preciso rever essa fala, assim como eu preciso rever várias outras falas. Né? Então, assim, quando a gente olha para o racismo, a gente percebe que também ele tem uma construção, né, que fez ele ter um início, e a partir disso a gente pode também pensar em como a gente pode fazer para quebrar essa linha de raciocínio, né, a respeito do racismo, né, que muita gente aceita também como natural. Bom, muita gente identifica o racismo, principalmente o racismo no Brasil, com a ideia da escravidão. Obviamente isso tem uma base muito forte por causa da nossa experiência, mas a escravidão ela é anterior ao racismo, principalmente ao racismo no Brasil. Né? A escravidão já vem de milênios, mas o racismo não estava atrelado à ideia de escravidão, até porque muitas vezes, né, os gregos, romanos, eles tinham experiência de escravização de pessoas que eram consideradas também gregas, também romanas. Né? Então as colônias gregas muitas vezes entravam em atrito, uma dominava a outra e, portanto, pegava uma parte, né, da população ali como escravo. Para não matar aquela pessoa, ela tomava aquele cidadão ali como escravo dele. Então a pessoa abria mão da liberdade para permanecer com a vida. Ou até certo ponto também na cultura romana, até mesmo por dívida, a pessoa poderia acabar se tornando um escravo. E, né, não havia essa ideia de que
esse outro, né, era uma espécie diferente, era alguém diferenciado. Ele era também um romano, mas que por dívida, depois acabou se abolindo, mas a princípio era possível. Ele é também um romano, mas como ele se endividou comigo, ele passou a ser propriedade minha, né, temporariamente ou de maneira vitalícia. E os gregos também, né, eles não atrelavam, e outras sociedades, né, porque eu falei porque os gregos e os romanos são as duas sociedades que praticamente são referência para o nosso pensamento, para o nosso comportamento, né, a base do pensamento ocidental está na Grécia, e dos comportamentos também vem muito, né, dos romanos, assim como a cultura hebraica também. A gente percebe vários pontos dos relatos bíblicos, né, a ideia de se tomar outros povos ali como escravos, mas se percebe que não tem, a princípio, essa preocupação de taxar o outro como um ser diferente. Ele simplesmente é propriedade minha agora, certo? Mas o fenômeno do racismo atrelado com a escravidão, ele vem bem mais recentemente, a partir do século XVI, mais ou menos, e principalmente a partir do século XVII, quando os africanos são trazidos para as Américas de maneira ostensiva para ser utilizados como escravos. E a própria descoberta da América também proporciona isso, né? Porque quando você olha um escravo europeu, né, um romano que escravizava outro romano de algum povoado ali perto, se a pessoa nos colocasse como escravo ou não tivesse alguma marca para caracterizar ele como escravo, talvez ele passasse batido como alguém que não fosse escravo, certo? Então, ele estava na condição de escravo, mas não tinha nada no físico dele que caracterizasse ele como escravo. Com a descoberta da América e então, vamos dizer, não vou dizer que eles foram trazidos, né? Eles foram, né, obrigados a vir para cá, né? Os africanos, você notava quem era o africano e quem não era o africano. Você notava quem era o indígena e quem não era o indígena. Então, essa ideia do racismo, ela ficou muito forte justamente por estabelecer uma diferenciação, né, muito grande entre quem era o europeu e quem não era o europeu. O africano tinha pele bem escura, né, os africanos que eles trouxeram, né, porque eram as regiões mais subsaarianas, né, porque o norte da África as pessoas não são tão, a pele não é tão escura. Portanto, você distinguia muito bem quem era o europeu e quem não era. Quem era o europeu e quem era o indígena, que eles também tentaram aprisionar aqui, e também nas colônias espanholas também aprisionaram alguns índios, né, e depois trouxeram também os africanos. Você notava a diferença física entre esses três grupos, entre essas três etnias. Então, a partir disso, é que começou a se estabelecer uma ideia de que nós somos determinado grupo, eles são outro grupo, e esse grupo não é tão gente quanto nós. Inclusive, tinha-se até algumas especulações: será que os índios têm alma? Será que os negros têm alma? Né? Será que eles merecem a mesma dignidade que nós? Né? E chegaram a essa conclusão de que não. Esses caras não merecem a mesma dignidade que o branco merece. Eles são sub-humanos. São seres inferiores aos europeus. Portanto, merecem um tratamento diferenciado, portanto, um tratamento inferior. E isso justificaria, na visão deles, a escravidão. Alguns até atribuem o racismo, né, ao capitalismo. Né? Alguns grupos, né, de pensamento um pouco mais radical, no sentido de levar isso à discussão mais a fundo, dizem que o racismo é fruto do capitalismo, porque, na visão deles, o racismo
ele se coloca como uma visão de depreciação do outro, justamente porque eu preciso de um argumento para justificar o porquê eu estou fazendo dele um escravo. Certo? Porque se eu considero esse outro como um ser humano como eu, me esvazia de certa forma a argumentação do porquê eu estou fazendo dele um escravo. Porque ele merece menos direitos do que eu. Mas a partir do momento que eu crio uma narrativa de que esse outro ele pode trabalhar assim para mim, para que eu possa construir riqueza, mas sem pagar nada para ele, uma parte, ele não é assalariado, né? Ele é uma coisa, ele é algo que eu tomei para mim como posse e vou fazer uso dele para adquirir riqueza, para oferir ganhos financeiros. Isso vai fortalecer a visão, né, de uma certa separação entre grupos, portanto, de raças, entre os brancos e os não brancos. Aqueles, principalmente aqui na nossa experiência, os indígenas e os africanos. Portanto, isso justificava o aprisionamento, isso justificava a tortura, isso justificava a escravidão, justificava a mortandade, né, que se tomou, com a qual se tomou os índios aqui principalmente na América Central, né, que acabaram com praticamente 90% dos indígenas que habitavam ali. No Brasil, a proporção foi menor, por isso muita gente diz que aqui o Brasil foi mais suave, mais light nessa dominação, o que em muitos aspectos é um mito, porque não é só porque não dizimaram todo mundo, ou a maior parte, né, que esse domínio foi uma coisa tranquila. E também, quando se olha para a África, a gente percebe que realmente essa busca por mão de obra para trabalhar nas colônias da América fez com que acelerasse um processo que ali existia de escravização entre as várias etnias, mas que tomou uma proporção muito diferenciada daquilo que se tinha. Alguns falam, né, que, por exemplo, mas na África, né, as populações ali, as etnias, elas escravizavam umas às outras, então a interferência do branco, do europeu ali, não fez tanta diferença assim. Isso é mentira. A escravidão ali seguia um padrão parecido, né, com o do mundo antigo. Uma tribo derrotava a outra quando tinha alguma desavença e, portanto, né, ao invés de matar aquele grupo, você poderia fazer ou com que ele te pagasse tributos, ou então pegar uma parte daquele grupo, ou o grupo ali todo, né, dependendo do tamanho da tribo ali, como escravo, certo? Mas muitas vezes esses caras podiam casar, podiam retomar a liberdade deles novamente. Eles não eram tratados assim como eles eram posse do outro, mas em muitas tribos tinha uma concepção até de dignidade, né? Porque não se tinha o outro como inferior, ele simplesmente perdeu a guerra. Ele não é inferior a mim, não é menos ser humano do que eu, simplesmente ele perdeu. Como ele perdeu, agora ele vai ter que trabalhar para mim, certo? E quando o europeu chega ali, ele causa um desequilíbrio. Primeiro porque ele demanda muito mais escravos do que uma tribo queria fazer da outra, né? A escravidão era uma coisa, vamos dizer assim, que a gente foi lá, guerreou, esses caras estavam aqui, tá, vamos pegar eles como escravo, né? Já que para não matar eles, vamos pegar eles como escravo. Como houve uma guerra, houve essa coisa, então a escravidão seria um subproduto da guerra. Com a entrada do europeu, né, eles começam a fazer guerra para ter escravo, ou seja, a escravização era o objetivo da guerra. Eles criavam as guerras para poder fazer, para poder escravizar.
né, as tribos que eram apoiadas pelos portugueses, pelos europeus ali, em geral, eles aprisionavam outras tribos para poder obter vantagens com os europeus, seja em dinheiro, seja alguma matéria-prima que para eles ali fosse preciosa, ou mesmo com armas para aumentar a hegemonia desses grupos ali. Então você percebe que não só causa um desequilíbrio, como também a proporção de escravos que eles demandam era muito grande. Né? Se você dividir a proporção de escravos que se fazia entre guerras tribais e até mesmo que eram mandados para o Oriente Médio e até para a Europa, você tem alguns milhares por ano. Né? As estimativas estão entre 5 e 10 mil por ano. Com a chegada dos europeus, essa proporção ela aumenta enormemente a ponto de você praticamente zerar, né, algumas etnias, né, que ficam, né, por serem dominadas, elas ficam praticamente sem ter como repor o número de pessoas para se manter como grupo, né, para ter uma força étnica ali para evitar as investidas dos outros grupos. Então, certos grupos vão enfraquecer a ponto de praticamente ficar vulneráveis, né? Porque antes tinha uma guerra, coisa e tal, mas, né, a pessoa ia para outro lugar, ela fazia alguma coisa, se ela não tinha muita condição de permanecer ali, ela ia para um outro ponto, mas o que aconteceu ali era uma guerra, né, para poder extrair aquele grupo todo dali e enviar para outro continente. E quem ficava? Ficava só quem não tinha condição de trabalhar, os mais velhos, os doentes. A população jovem era toda capturada e enviada para outro continente. Então, e esse pessoal ia ficar ali, ia perder toda a raiz étnica, né? A referência de grupo, tanto que para que eles não se reagrupassem nas terras para onde eles iam, geralmente se misturavam pessoas de grupos diferentes, porque eles teriam línguas diferentes, muitas vezes desavenças, né, entre grupos, portanto ia ter a tendência menor de se organizar, de se reagrupar. Isso tudo era pensado, né, para que eles ficassem mesmo separados, os grupos, certo? Então, assim, causou um esfacelamento, né, desses grupos dentro da África e também uma falta de organização onde eles chegavam, porque eles estariam numa terra diferente, com a dificuldade de até mesmo de tentar alguma coisa para poder fugir, sem saber, né, com quem se organizar ali, já que esses outros grupos eram muitas vezes de grupos rivais, né, pessoas de várias etnias diferentes, então a interação entre eles era muito prejudicada. Então, entre 1501 e 1870, mais ou menos 12 milhões e meio de africanos foram capturados, vendidos como escravos e trazidos para o continente americano. E desse grupo todo, 1 em cada 4, ou seja, 25%, foi trazido para o Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas trazidas para serem escravizadas, certo? Então o país recebeu muita gente para ser escravo. Os outros países todos receberam uma determinada população, mas foi muito menor do que aqui. Não só porque o país, né, tinha uma costa muito grande e, portanto, foi muito utilizada primeiro para cana-de-açúcar, depois se descobriu ouro em Minas Gerais, então trouxeram mais uma leva para trabalhar nas minas. Depois cultivaram o café, aqui, principalmente aqui no Vale do Paraíba, então trouxeram mais uma leva também para poder trabalhar essa lavoura, já que as pessoas, né, os donos de fazendas, eles não pagavam, né, eles não tinham
ou tinham pouquíssima mão de obra assalariada. A mão de obra era majoritariamente de cativos, tanto que até hoje a população que se declara preta e parda no Brasil são mais ou menos 56%, enquanto nos Estados Unidos a população negra é de mais ou menos 15%. Então a gente percebe uma desproporção muito grande, né? E mesmo assim, né, pela quantidade de pessoas até hoje, né, dessa etnia, a gente percebe ainda uma disparidade muito grande, né, de participação dentro dos melhores postos da sociedade, e a gente vai ver daqui a pouco o porquê que isso acontece. Mas e infelizmente, além de ter sido tantos milhões de pessoas trazidas à força para cá, né, para as Américas em geral e para o Brasil principalmente, né, você tem só para o Brasil 1/4 de toda a população cativa trazida para as Américas, cerca de 20% dessa população trazida morreu pelo caminho, certo? Ou seja, não chegou aqui porque eles eram colocados de maneira tão confinada, de qualquer jeito, porque o pessoal não se importava que eles chegassem vivos, né? Tinha que chegar uma quantidade e o que chegasse eles venderiam, mas não tinha nenhum cuidado para que eles chegassem todo mundo bonitinho, certinho aqui, certo? Então eles eram só enfiados dentro do barco, de qualquer jeito, empurrado até o tanto que coubesse, e as pessoas vinham morrendo, né, de doença, de sufocamento pelo caminho ali, e às vezes morriam também de apanhar, ou porque eram maltratados, ou morriam de fome, porque eles recebiam muito pouca comida, ou também eles se jogavam, né? As pessoas não toleravam a ideia de que iam vir para uma terra estranha para ser utilizado como escravo, então alguns até também se jogavam. E inclusive o Laurentino Gomes diz que foi tanta gente que morreu pelo caminho que isso alterou até mesmo os hábitos dos tubarões, né? Que existem algumas narrativas, né, de que até os cardumes de tubarões acompanhavam os barcos ali e se alimentavam de carne humana, né, de tanta alimento à disposição que eles tinham, né, por causa dos chamados tumbeiros, né, os navios negreiros eram chamados de tumbeiros, porque o nome remete à ideia de tumba, né, ou seja, o lugar onde o cara era colocado, né, para morrer, né, não se importava se muita gente morresse pelo caminho. O que interessava é que uma parcela ia chegar viva e essa parcela ia ser vendida, certo? Era um negócio, pura e simplesmente. E, portanto, para ser mantido esse negócio, você teria que manter aquela ideia de que esse público não é gente, esse público é inferior, né? É uma população que não merece o mesmo status de dignidade que eu atribuo à população europeia, à população branca. Portanto, eles já chegavam carregados, né, com essa ideia de que eles poderiam sofrer todo tipo de tratamento desleal, degradante, todo tipo de humilhação e tortura, porque eles eram propriedade. E isso era feito, né, constantemente, porque apesar de ser uma mercadoria cara e que também tinha que ser utilizada para dar lucro, né, para os fazendeiros que compravam, né, esses mesmos fazendeiros, na medida do possível, né, eles não economizavam nos maus tratos, porque eles tinham que demonstrar poder, né? A população cativa era muito grande e se colocavam, né, de uma maneira, eles se viam, né, como populações antagônicas. Os brancos tinham medo do que poderia acontecer se esses escravos viessem a se rebelar. Alguns até mesmo acabaram fugindo, né, nos primeiros tempos, formaram quilombos e tal, né, o mais famoso foi do Palmares, mas acabaram que tiveram dezenas de outros, todos eles atacados e dizimados com extrema crueldade. Tem alguns documentários que mostram isso de maneira bem nítida, né, uma crueldade assim fora do comum. E
Então, por se verem como grupos antagônicos, né, os brancos, como estavam no poder, eles se viam até mesmo uma certa obrigação de mostrar poder, de mostrar que não se deveria mexer com eles. Portanto, entende-se, né, muitos entendem que por causa disso o tratamento era muito agressivo, né, para manter os cativos com medo, sempre com o pé atrás, não se atrevendo a tomar atitudes que pudessem causar qualquer dano aos seus senhores, aos seus patrões, a qualquer um da população branca. Então eram sempre mantidos debaixo de vigilância constante e também de violência constante. E nisso eles eram obrigados a abrir mão de boa parte da sua cultura. Né? A pessoa via aqueles caras falando de uma maneira diferente, cantando, pô, o que esses caras estão cantando? Por que esse batuque? Né? O pessoal muito supersticioso e também com medo. Então ficavam aquela coisa toda de não entender a religiosidade do outro, a cultura do outro. Então começaram a fazer com que essas pessoas deixassem de cultuar as suas divindades, deixassem de praticar os seus rituais, deixassem de fazer tudo que eles faziam, que era característico das culturas de onde eles vinham, para adotar hábitos, religiosidade, comportamentos relacionados a tudo que os brancos entendiam, que eram, né, o comportamento cristão, um estilo de vida parecido com o deles, porque aí eles entendiam, né, o que esses caras estavam fazendo e sabiam o que podia esperar deles. Então, certo? O termo raça no século XIX passou a ser baseado em classificações mais consideradas científicas. Então antes era uma classificação no sentido de esses caras são diferentes de mim, né? Tem uma coloração diferente, né? Os bugres ou negros da terra, como eram chamados os índios, e os negros da África. Então se entendia que essas diferenças, principalmente de cor e de onde eles estão, né? e culturais, me fazia diferente deles e, portanto, eu estou em condição de usar eles como escravo ou de ter eles como menos gente do que eu, certo? Agora, no século XIX, começa toda uma cientificização, vamos dizer assim, a respeito dessas diferenças. E toda uma construção de argumentos supostamente científicos para dizer o porquê que esses grupos eram diferenciados. E começam, então, a se criar toda uma narrativa supostamente científica para justificar o porquê dessas diferenças.